Capítulo 49. 2 dias após o retorno do Sr. Bennet, enquanto Jenny e Elizabeth caminhavam juntas entre os arbustos atrás da casa, viram a governanta vindo na direção delas e, concluindo que ela iria chamá-las para ter com a mãe delas, adiantaram-se ao seu encontro. Mas ao invés da convocação esperada, assim que se aproximaram dela, ela disse para Miss Bennet: "Desculpe-me, senhora, por interrompê-la, mas espero trazer-lhe boas notícias da cidade, portanto, tomei a liberdade de vir chamá-las." "O que você quis dizer, Hill? Não sabemos de nada da cidade." "Querida senhora", exclamou Mr. Hill, com grande surpresa, "vocês não sabem que um mensageiro chegou para o patrão da parte do Sr. Gardiner? Ele chegou há meia hora e o patrão recebeu uma carta." As meninas saíram correndo, muito ansiosas para entrar, sem terem tempo de conversar. Correram pelo vestíbulo até a sala de desjejum, de lá para a biblioteca. Seu pai não estava em nenhum dos dois lugares e estavam a ponto de buscá-lo no andar de cima com sua mãe, quando foram interceptadas pelo mordomo que disse: "Se procuro pelo meu patrão, minha senhora, ele está indo em direção ao pequeno bosque." Com essa informação, instantaneamente, passaram pelo vestíbulo uma vez mais e correram pelo gramado atrás do pai delas, que estava deliberadamente seguindo seu caminho em direção a um pequeno arvoredo em um dos cantos do adro. Jane, que não era tão leve e nem tinha o hábito de correr como Elizabeth, logo ficou para trás, enquanto sua irmã, ofegando para respirar, o alcançou e com ansiedade exclamou: "Oh, papai, quais notícias? Quais notícias? Soube algo de meu tio?" "Sim, recebi uma carta dele pelo mensageiro." "Bem, e que tipo de notícias ela traz? Boas ou más?" "O que há de bom para ser esperado?" disse ele, tirando a carta de seu bolso. "Mas talvez você queira ler a carta." Elizabeth a tirou de sua mão com impaciência. Jane agora chegava. "Leia alto", disse o pai delas, "pois eu mal sei do que se trata." Gresham Street, segunda-feira, 2 de agosto. "Meu querido cunhado, finalmente sou capaz de lhe enviar algumas notícias de minha sobrinha e, como tais, sobretudo, espero que lhes dê alguma satisfação. Logo depois que você me deixou no sábado, tive bastante sorte de descobrir em qual parte de Londres eles estavam. Os detalhes guardarei até nos encontrarmos. É o bastante saber que foram descobertos. Vi os dois juntos." "Então é como eu sempre desejei", exclamou Jenny. "Eles estão casados." Elizabeth continuou a leitura. "Vi os dois juntos. Eles não estão casados. Nem posso ver ali alguma intenção de se casarem. Mas caso queiram executar os comprometimentos que eu me aventurei a fazer de sua parte, espero que não demore muito para que estejam. Tudo o que é necessário é que assegure a sua filha, por legado, sua partilha, igual das 5.000 libras garantidas às suas filhas, depois de seu passamento, e o de minha irmã. E, além do mais, concordar em dar-lhe durante sua vida 100 libras per ano. Essas são as condições que, considerando tudo, não hesitei em concordar por você. Concedendo-me o privilégio de tal, enviarei esta carta por mensageiro, pois nenhum tempo pode se perder ao trazer-me sua resposta. Você compreenderá facilmente, através destes detalhes, que as circunstâncias do Sr. Wickham não são tão desesperadoras quanto se acreditava serem. Por via de regra, o mundo foi enganado neste aspecto, e congratulo-me em dizer que haverá um pouco de dinheiro mesmo quando todas as dívidas dele forem quitadas, para se depositar em minha sobrinha, além da própria fortuna dela. Se, como concluo o seu caso e você me conceder plenos poderes para agir em seu nome frente a este negócio, imediatamente instruirei Hugston para preparar um legado apropriado. Não há a menor condição para que você venha à cidade novamente. Portanto, permaneça tranquilo em Ledbury e confie em minha diligência.
e cuidado. Envie sua resposta o mais rápido possível e seja cuidadoso ao escrever, explicitamente. Julgamos que o melhor é que minha sobrinha saia casada desta casa, o que espero que você aprovará. Ela chegará hoje. Escreverei outra vez assim que algo mais seja decidido. Seu, etc., Ed Gardner. É possível? Exclamou Elizabeth, ao ter terminado. Pode ser possível que ele se case com ela? Wickham não é tão desmerecedor. Então, quanto pensamos que fosse? Disse sua irmã. Meu querido pai, eu felicito. E você já respondeu a carta? Perguntou Elizabeth. Não, mas deve ser respondida logo. Com muita determinação, ela então suplicou para que ele não perdesse mais tempo em escrever. Oh, meu querido pai, ela exclamou, volte e escreva imediatamente. Considere o quão importante cada momento é, neste caso. Deixe que escreva por você, disse Jenny, se isto lhe causar desprazer. Causa-me e muito, ele replicou, mas deve ser feito. E assim dizendo, ele se voltou com elas e encaminhou em direção da casa. E posso perguntar, disse Elizabeth, mas os termos, suponho eu, devem ser cumpridos. Cumpridos, apenas me envergonha de ele pedir tão pouco. E eles devem se casar, ainda é homem. Sim, eles devem se casar. Não há nada mais a ser feito. Mas há duas coisas que quero muito saber. Uma é quanto dinheiro seu tio gastou para trazê-los. E a outra, quanto deverei pagar para ele. Dinheiro, meu tio, exclamou Jenny. O que quer dizer com isso, senhor? Que nenhum homem em sã consciência se casaria com Lídia por tentação tão leve quanto 100 libras durante a minha vida e 50 depois que eu me for. Isto é bem verdade, disse Elizabeth. Embora não me ocorresse antes, suas dívidas quitadas e algo ainda a permanecer. Oh, deve ser coisa de meu tio, generoso, bom homem. Temo que tenha ele mesmo se incomodado. Uma pequena soma não poderia produzir tudo isso. Não, disse o pai dele, Wickham é um tolo se aceitá-la por uma insignificância menor do que 10.000 libras. Deverei me lamentar se pensar tão mal dele, bem no começo do nosso relacionamento. 10.000 libras? Que os céus não permitam. Como reembolsar metade de tal soma? Sr. Bennet não respondeu e cada uma delas, afundadas em seus pensamentos, continuaram em silêncio, até que chegaram a casa. O pai delas, então, prosseguiu até a biblioteca para escrever e as garotas caminharam para a sala do desejum. E eles raramente se casarão, exclamou Elizabeth. E eles realmente se casarão, exclamou Elizabeth, assim que se encontraram sozinhas. Como isto é estranho! E a isto devemos ficar gratas, que eles devam se casar, pequena como é a chance de sua felicidade, e arruinado como é o caráter dele, somos forçadas a nos alegrar, ó Lídia. Conforto-me com a ideia, disse Jenny, que ele certamente não se casaria com Lídia se não tivesse uma verdadeira consideração por ela, embora nosso bondoso tio tenha feito algo para desimpedi-lo. Não posso acreditar que 10.000 libras ou qualquer coisa como isso tenha sido adiantado. Ele tem seus próprios filhos e pode ter mais. Como ele poderia se desfazer de 10.000 libras? Se ele fosse capaz de saber o quanto eram as dívidas de Wickham, disse Elizabeth, e quanto fora legado da parte dele para nossa irmã, saberemos exatamente quanto o Sr. Gardner fez por eles, pois Wickham não tem nem 6 centavos que sejam seus. A bondade de meus nunca poderá ser devolvida. Eles a escolheram em casa, eles a acolheram em casa e lhe deram proteção pessoal e aprovação. E isso é um tamanho sacrifício para o benefício dela que anos de gratidão não podem reconhecer o suficiente. Neste momento, ela está de fato com eles. Se tal bondade não deixá-la triste agora, ela nunca merecerá ser feliz. Que encontro para ela, quando ela se encontrar com minha tia. Devemos nos esforçar para esquecer tudo o que se passou, disse Jenny. Espero e confio que ainda serão felizes. O consentimento dele em se casar é prova. Acreditarei de que ele chegou ao modo certo de pensar. A afeição mútua irá corrigi-los e me contento em pensar
que irão se instalar tão tranquilamente e viver tão racionalmente que o tempo poderá fazer a imprudência passada ser esquecida. A conduta deles foi tal, respondeu Elizabeth, que nem você, ou eu, ou qualquer outro poderá jamais esquecer. É inútil se falar disto. Ocorreu então às garotas que sua mãe estava completamente ignorante sobre o que acontecera. Elas foram à biblioteca, portanto, e perguntaram ao pai se ele não queria que elas contassem para sua mãe. Ele estava escrevendo e, sem levantar a cabeça, friamente respondeu: façam como vocês quiserem. Podemos levar a carta de meu tio para que ela leia? Peguem o que quiserem e saiam. Elizabeth pegou a carta de sua escrivaninha e subiram as escadas juntas. Mary e Kit estavam com a Sra. Bennet. Um relato serviria, portanto, para todas. Depois de uma pequena preparação para as boas notícias, a carta foi lida em voz alta. Sra. Bennet mal podia se conter. Assim que Jane leu a esperança de Sr. Gardiner de que Lydia logo se casaria, sua alegria irrompeu e cada sentença seguinte aumentava sua exuberância. Ela estava agora num estado de excitação, tão impetuoso como se sempre estivesse irrequieta pelo temor e pela aflição. Saber que sua filha estaria casada era o suficiente. Ela não estava perturbada pelo temor que a filha não fosse feliz, nem humilhada por qualquer lembrança de sua má conduta. Minha querida Lydia, ela exclamou, isso é de fato um prazer. Ela se casará. Eu a verei novamente. Ela vai se casar aos 16 anos. Meu bondoso irmão, eu sabia como seria. Sabia que ele ajeitaria tudo. Como eu desejo vê-la. E ver o querido Wickham também. Mas as roupas do casamento. Escreverei à minha cunhada Gardiner sobre isso imediatamente. Lizzie, minha querida, corra até seu pai e pergunte quanto ele dará a ela. Fique, eu mesma irei. Fique, eu mesma irei. Toque a sineta. Kit, para Rio, irei me vestir em um instante. Minha querida Lídia, como seremos felizes juntos quando nos encontrarmos. Sua filha mais velha tentou dar algum alívio ao rompante dessas emoções, ao dirigir os pensamentos da sua mãe para as obrigações que o comportamento do Sr. Gardiner depositou sobre todas elas. Pois devemos atribuir este final feliz, ela acrescentou, em grande parte à bondade dele. Estamos convencidas de que ele se empenhou para ajudar o Sr. Wickham com dinheiro. Bem, exclamou sua mãe, está tudo certo. Quem devia fazer isso senão seu próprio tio? Se ele não tivesse sua própria família, eu e minhas filhas teríamos todo o seu dinheiro. Você bem sabe, e é a primeira vez que tivemos alguma coisa dele, exceto por alguns presentes. Bem, estou tão feliz, em breve terei uma filha casada. Sra. Wickham soa muito bem, e ela completou 16 anos agora, em junho. Minha querida Jane, estou tão eufórica que tenho certeza de não poder escrever. Portanto, ditarei e você escreve para mim. Acertaremos com seu pai sobre o dinheiro depois, mas as coisas devem ser ordenadas imediatamente. Ela então continuou com todos os detalhes sobre a Morim, Seda e Cambraia, e teria logo ditado alguns pedidos de Jane não tivesse, embora com alguma dificuldade, a convencida a esperar até que seu pai estivesse livre para ser consultado. O atraso de um dia, ela observou, seria de pequena importância, e a mãe dela estava muito feliz para estar tão obstinada como de costume. Outros planos também lhe vieram à cabeça. Irei a Meryton, disse ela, assim que me vestir e contarei as boas novas para minha irmã Phillips. E, quando voltar, poderei visitar a Lady Lucas e Sra. Long. Kit, desça e peça a carruagem. Tomar um pouco de ar me fará muito bem. Estou certa. Meninas, o que posso fazer por vocês em Meryton? Aí vem Rio. Minha querida Rio. Já ouviu as boas novas? Miss Lydia irá se casar e você terá de fazer uma vasilha de punch para alegrar no casamento dela. Senhorita Hill instantaneamente começou a expressar sua alegria. Elizabeth, junto com as demais, recebeu seus cumprimentos e então, farta da folia, refugiou-se em seu próprio quarto para que pudesse pensar com liberdade.
A situação da pobre Lídia deveria, na melhor das hipóteses, ser muito ruim. Mas isso não era o pior. Ela tinha necessidade de ser grata. Assim ela se sentia. E embora, ao olhar adiante, nem a felicidade racional, nem a prosperidade material pudesse ser justamente ansiada para sua irmã, ao olhar para trás, para o que temeram apenas 2 horas antes, sentia todas as vantagens de que haviam ganhado. Fim do capítulo 49.